nós nos reunimos aqui nesta manhã e vamos nos assentar à mesa que Ele preparou. Quando a gente vê o Evangelho e a gente vê tantas facetas do Evangelho e vemos tantos nomes que nós temos na língua portuguesa e brasileira, crente, evangélico, protestante, cristão, né? Tantos nomes que a gente dá, e para muita gente, para muitos crentes, né? Melhor dizendo, ser crente é adotar uma religião, ser crente é ir no domingo na igreja, ser crente é ler a Bíblia, ser crente é uma série de coisas. Bom, no conceito bíblico da palavra, ser um cristão é um modo de vida, é um modo de vida. Ser cristão é manifestar aquilo que aconteceu dentro de nós, que as pessoas possam ver isso do lado de fora. É mais vida do que discurso, é mais atitude que os outros veem do que algo que fica apenas dentro de nós. Então quero convidar você a abrir a tua Bíblia hoje, lá no livro de Hebreus. Hebreus todos acharam aí? Hebreus. Vamos abrir no capítulo de número 13. Hebreus capítulo 13. Está na hora de você começar a trazer a Bíblia. Você vê que está sem painel, então vamos voltar às origens, ler a Bíblia. Capítulo 13, quero ler 2 versículos para vocês. Capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. Acharam? O último capítulo de Hebreus. Hebreus 13, 14 e 15. Diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. 15. Porquanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nesta manhã mais uma vez. E te pedimos agora, Senhor, no meditar da tua palavra, que o Senhor instrua a cada um de nós através do teu Espírito. Fala, convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. E nos ensina, Senhor, nos traz a revelação daquilo que o Senhor tem para nós através dessa palavra. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, esta epístola aos Hebreus, esta carta aos Hebreus, ela não tem aqui o nome de um autor que a escreveu. Sabemos que esta carta foi escrita com o objetivo de levar aos judeus convertidos um ensinamento. Por isso é carta aos hebreus, hebreus convertidos, judeus que tinham se convertido, e porque eram religiosos, e porque tinham na religiosidade a sua maneira, a sua forma de viver a vida, quando eles se convertem, é necessário agora um ensino, é necessário agora uma direção nova, é necessário agora que eles aprendam, a partir de Cristo, a viver uma nova vida. Então,
o que aprendemos com isso aqui, o que aprendemos aqui nesses capítulos. Eu quero hoje abordar esse capítulo 13, talvez depois a gente aborde outras maneiras daquilo que o escritor fala aqui aos judeus convertidos, aos hebreus. Mas o que a gente aprende aqui? O versículo que nós começamos dizendo, ele diz assim, versículo 14, porque aqui não temos cidade permanente, ele diz, mas buscamos a futura. Bom, o escritor começa dizendo que nós que estamos em Cristo, nós que fomos alcançados pela graça do Cristo, nós estamos aqui no mundo, ou seja, a presença de nós cristãos aqui no mundo é uma presença passageira, é uma presença o que? Transitória. Estamos o que? Como diz o escritor, de passagem. Estamos buscando o que? Uma cidade permanente, um lugar aonde vamos viver definitivamente. Então, aqui, ele está dizendo, nós não somos daqui, não adianta vocês terem o foco da vida aqui, não adianta vocês imaginarem e fazerem fundamentos aqui nesta cidade, na cidade que vocês estão, aliás, por melhor que seja a cidade, mais confortável, por melhor que seja a cidade aonde vocês vão estar, vocês não podem perder a meta, o objetivo de que a cidade que vocês estão agora aqui na terra é uma cidade não permanente, mas é uma cidade provisória, é uma cidade passageira, porque não somos daqui, somos cidadãos do céu. É isso que o escritor quer nos lembrar. Ele começa nos lembrando a respeito disso. Então o versículo 15, ele continua dizendo, portanto, na minha versão diz assim, portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando aqui o escritor dos Hebreus está falando com os judeus convertidos, ele está falando aqui nesse versículo curioso, ele diz, ofereçamos sempre sacrifício de louvor. Ele usa essa palavra de oferecer ou de oferenda aqui nesse texto, porque os judeus, eles vinham de uma cultura de sacrifício. Eles nasciam nas suas casas, eles aprendiam ainda meninos, de que era necessário sempre oferecer sacrifícios a Deus. Sacrifícios pelo pecado, sacrifícios pela família, sacrifícios pelo pecado do país. Então essa ideia de sacrifícios aqui, essa ideia sacrificial vinha de uma cultura já antiga, uma cultura de oferendas. Eles deveriam entregar alguma coisa a Deus para que Deus fosse favorável a eles. Porque a cultura deles vinha exatamente de uma religiosidade cerimonialista. Era uma cerimônia, havia um ritual, havia uma maneira. Eles levavam e compravam seus animais na feira, e o livro de Levíticos fala como eles deveriam, se cuidavam dele em casa, deveriam prepará-lo para ser entregue de maneira perfeita, uma oferta de sacrifício para que o Deus que eles reverenciavam pudesse receber aquela oferta e pudesse então beneficiá-los. Era uma condição de crédito com Deus, era uma condição deles poderem entregar alguma coisa para receberem. Essa era uma cultura natural, estava intrínseco na mente de qualquer judeu, estava intrínseco na mente de um garoto, porque ele nascia com essa cultura cerimonialista, daquela cerimônia e daquele ritual, e morria exatamente sempre com aquele objetivo.
sempre com aquele plano. Então a adoração era através de oferendas sacrificiais. E o sacrifício era sempre o animal. Você vai ler isso lá em Levíticos. E isso deixa isso de maneira clara, porque o escritor dos Hebreus fala exatamente de oferecer sacrifício. Diz o texto: por ele ofereçamos sempre. Eles ofereciam lá no judaísmo, na religião deles, sempre estavam entregando, era necessário que fosse feita esta oferta. E veja que esta palavra oferenda não é uma palavra muito natural na nossa religião evangélica, vamos dizer assim, né? A gente não fala muito disso, não é? Negócio de oferenda, né? Mas onde que a gente ouve o pessoal fazer uma oferenda, usa aqui até um bozó, né? O pessoal chama um bozó, né? Lá no Maranhão era, né? Não sei se aqui também usa esse nome, usa, né? Aí o pessoal o pessoal do candomblé, o pessoal da macumba, o pessoal faz essa oferenda. É muito natural esse nome, né? Mas nós não temos muito essa ideia. Mas para os judeus, a palavra oferenda é muito comum. Então, por isso, o autor dos Hebreus usa esta palavra muito conhecida dos judeus. Ele diz: ofereçamos. Ou seja, façamos uma oferenda. E o escritor dos Hebreus diz aqui o quê? Que a oferenda deve ser do quê? O que o escritor diz aqui que a oferenda deve ser? Para os judeus era um quê? Um animal que derramasse sangue. Mas aqui ele diz o quê? Uma oferenda, veja na tua Bíblia aí. O que diz aqui? Deve ser do quê? Nesse caso aqui, uma oferenda de louvor. O que a gente deve ofertar a Deus? Uma oferta, uma oferenda, uma entrega de louvor. É isso que ele fala aqui. Agora, queridos, o louvor no Evangelho é uma oferenda. O louvor no Evangelho é uma oferta. E aqui esta palavra oferenda, ofereçamos, ela é proposital. Por isso eles estavam falando com os judeus. Eles estavam dizendo: olha, vocês lá entregavam, é interessante que lá em Levítico 16, o Senhor diz a Arão: Arão, você vai entregar um animal, por quê? O que eles faziam? O que o sumo sacerdote fazia? Ele primeiro matava um animal como oferta por ele e pela sua casa, pedindo perdão, porque ele não podia entrar no lugar santíssimo em pecado. Então ele já o quê? Levava o sangue do animal, aspergia pelo altar, pedindo o quê? O perdão pelos pecados dele e pela casa dele. Depois ele pegava o sangue de outro animal e oferecia por quê? Pela nação. E se você ver Levítico capítulo 16, você vai ver porque o lugar estava contaminado, o povo estava contaminado, havia um terceiro derramar, que era o derramar do sangue pelo lugar, santificando o lugar aonde se apresentava o sacrifício. Então isso aqui, queridos, essa maneira do escritor dos Hebreus escrever era para orientar aqui os judeus convertidos. E quando nós começamos no culto, ou quando você vai fazer o teu culto a Deus, quando você vai, não estou falando de culto, nossa reunião, mas quando você vai se apresentar diante de Deus, qual deve ser a tua motivação? Qual deve ser o teu início de oração? De louvor, de que maneira? Como é que eu me apresento de Deus? Contaminado, sujo, pecador? Não,
me apresento diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, me apresento diante de Ti pelo sangue do Cordeiro, e Senhor, me perdoa dos meus pecados, e a gente se derrama na presença do Senhor, para que o Senhor nos veja através do sangue, e confessados os nossos pecados, possamos ter lugar na presença do Senhor. Quem subirá ao santo lugar? Quem? O salmista pergunta: quem? Limpo de mãos e puro de coração. É por isso que a gente se apresenta desta maneira. Então nós começamos nos apresentando a Deus também com o perdão, pedindo perdão pelos nossos pecados. Lá no judaísmo era desta maneira. O menino crescia sabendo que precisava apresentar sempre sacrifício pelos pecados. Então Jesus vem e diz que o sacrifício final, agora aos hebreus, olha, o sacrifício final é Ele mesmo. Jesus diz aos hebreus no capítulo 13, Ele está aqui fazendo o quê? Doutrinando o povo para uma nova perspectiva de adoração. Ele estava dizendo: vocês vão adorar a Deus agora, a partir de Cristo, de uma outra forma, de uma outra maneira. Vocês vão entrar na presença de Deus com outro coração, com outro sentimento. Os judeus precisavam entender agora, segundo o escritor dos Hebreus diz aqui, que aqueles que receberam Jesus, que tipo de sacrifício deve ser oferecido a Deus. Ele diz: como é que se faz então? Os judeus falaram: mas peraí, não tem mais cerimônia? Não tem mais animal, a gente não precisa levar mais animal, não precisa derramar sangue, não precisa mais. O negócio vai ficar meio vazio, meio sem simbolismo. É só entrar. É só fazer uma oração. Será que não vai ficar vazio de simbolismo? Será que essa maneira de se apresentar diante de Deus? Pois é, o escritor diz: não tem mais sacrifício nenhum. Ele diz: não tem mais sacrifício. E o escritor dos Hebreus reitera que o sacrifício que vamos oferecer agora é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Agora, quando eu falo aqui sacrifício de louvor, na cabeça de vocês, na maioria de vocês, é cantar. Vamos cantar mais um bocado então, pastor. Vamos oferecer uma música para Deus. Igual quando você ligava na rádio, hoje nem tem mais, né? Você fala assim: eu queria oferecer uma música hoje, está fazendo, meu pai e minha mãe, essa música eu quero oferecer para ele. Parece que a gente pega uma música e oferece para Deus. Essa música toca o coração de Deus, eu vou oferecer para Deus. Na cabeça da maioria dos crentes, quando você fala de louvor, você lembra do quê? Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor. É igual a oração. Vamos fazer a oração? Todo mundo já entende. Vamos fazer petição, vamos pedir alguma coisa para Deus. A gente inverte, porque a nossa cabeça foi trabalhada exatamente para isso. Então, quando a gente vai se apresentar diante de Deus, e aquilo que de fato Deus quer, pergunto, é a mesma coisa? Oferecer louvor e cantar música é a mesma coisa? O escritor dos Hebreus vai dizer que não. Sabe por quê, queridos? Porque quando o nosso culto é só e apenas cantoria, e a nossa vida religiosa, ela se move através só de cantoria, e eu penso e imagino que Deus quer de mim é só um louvor cantado, eu cantar aqui, eu chorar aqui, eu cantar em casa, eu comprar um CD, nem sei se tem mais CD, gospel, um pendrive com música gospel, baixar as músicas gospel. Tem gente que fala assim: no meu carro só entra música gospel, porque eu estou o quê? Entregando o quê? Sacrifício de louvor, oferta de louvor. Aí eu pergunto: o que é que Deus quer de mim?
É esse louvor cantado? Eu pergunto para você, pergunto para mim, é esse tipo de sacrifício? Aí eu pergunto, que tipo de sacrifício a gente faz quando canta a Deus? Diga aí para mim. Olha, irmão, música todo mundo canta, até quando está mal, até quando perdeu um amor, até quando está mal apaixonado. Música todo mundo canta. Não é verdade? Música é uma manifestação do que? Do nosso sentimento. Pode estar tudo ruim, a gente canta, melhora um pouco. Pode estar tudo maravilhoso, a gente canta, fica melhor ainda. Música é música. A gente canta música, mas o que acontece? Esta música não significa que é entrega de louvor. Cantar, queridos, é uma alegria. Aliás, a vovozinha dizia que quem canta... Aí, tá vendo? Então, sem sacrifício nenhum. Então, quando a gente fala de entregar sacrifício de louvor, então, quando o verso diz aqui, oferecer a Deus sacrifício de louvor, não pode estar falando de música, entenda isso, ele não está falando de música. Ele não está falando de música. O sacrifício que vamos entregar, o escritor dos Hebreus diz, é sacrifício de louvor. Eu posso adorar a Deus com música? Posso. Posso adorar a Deus com música, mas a música não é necessariamente a adoração que Deus quer de mim. Não é necessariamente isso. Por quê, pastor? Porque para cantar, querido, não precisa ser cristão. Para cantar não precisa ser adorador. Tem muita gente que nem acredita em Deus, posso dizer que é ateu, canta muito melhor do que nós. É isso que o escritor está dizendo. Eu me lembro, um tempo atrás, uma música que varreu o Brasil, se não for o mundo aí fora, né? Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida. Rapaz, a gente via todo mundo cantar, até bêbado, passando na rua ali, passar na porta da igreja. Entra na minha casa. Todo mundo. Para você, pasme, procure no YouTube, você vai ver essa música cantada lá no Rio de Janeiro, no funk, na batida do funk. Aquelas meninas que dançam, né? No funk. Entra na minha casa, imagine. No pagode, entra na minha casa. Eu pergunto para você, essa música cantada na boca de qualquer um ou em qualquer lugar é adoração? Não. Mas fala de Deus. Não é? A história de Zaqueu. Que Jesus entrou na casa dele. Agora, nós podíamos colocar essa música aqui, cantá-la na liturgia e colocá-la até como motivo de adoração a Deus, mas nem todo mundo que canta, nem toda boca que canta e nem todo lugar que se canta tem a ver com adoração. Aí então o escritor dos Hebreus, queridos, ele vai nos dizer, não é a música que o escritor dos Hebreus está falando, é muito mais do que isso. Olha Hebreus capítulo 9, versículo de número 11. Vá lá. Não tem painel hoje, semana que vem tem. Nome de Jesus. O que diz lá? Hebreus 9, de 11 a 14. Mas vindo quem? Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno de Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Olha que colocação aqui do escritor dos Hebreus. O autor dos Hebreus aqui está jogando na cabeça dos judeus convertidos, que matavam animais em sacrifício, que não se mata mais animais. Ele está dizendo, não se mata mais. Por quê? Ele responde aqui no capítulo 9 de Hebreus. Por quê? Porque o próprio Deus se fez homem e se sacrificou por todos nós. Então diz ele, não há mais sacrifícios na fé cristã de forma alguma. Então quando alguém fala assim, vou fazer meu sacrifício, sou até meio estranho, né? A gente fala assim, é judeu? Será que é judeu? Vai matar algum animalzinho? Ou é do candomblé? Vai fazer algum sacrifíciozinho? Você não entende mais. O cara fala na televisão, no meio da igreja chamada dita evangélica, o cara fala de sacrifício. O escritor dos Hebreus, ele vai dizer, não há mais sacrifício na fé cristã. Se você se converteu mesmo, se Cristo é o teu Senhor, teu Salvador, teu guia, teu libertador, não há mais sacrifício na fé cristã de forma nenhuma. Aí, queridos, o escritor aqui dos Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 4, ele vai enfatizar isso. Olha aqui, 10, versículo 4. Porque é o quê? Diga de novo, é impossível o quê? O sangue dos touros e dos bodes faça o quê? Tire pecados. Ele diz, é impossível. Aqui, o que o escritor dos Hebreus está falando do quê? De uma impossibilidade depois do Cristo. Que o sangue dos animais possa purificar alguém dos seus pecados. O escritor diz, é impossível. Agora você sabe, eu sei que tem religião que ainda mata animais. Tem até lei tramitando aí na prefeitura, estão falando, né? Aí, em muitos lugares, de não matar animais. Uma associação de proteção dos animais e uma série com alguns motivos de cada um, mas aqui a gente sabe que ainda se mata. Mas o escritor dos Hebreus está aqui desconstruindo a ideia do sacrifício para os judeus convertidos. Ele está dizendo aqui, a minha relação com Deus, ou seja, a nossa relação com Deus não tem nada mais a ver com o sacrifício que eu faço. A nossa relação com Deus só tem a ver com o sacrifício que Jesus fez. Não tem a ver com o sacrifício que eu faço. Ou seja, o teu sacrifício não vale absolutamente nada. Na tua relação com Deus, o teu sacrifício é zero. O sacrifício que importa na minha relação com Deus é o sacrifício que Cristo fez na cruz. É isso que importa. Só tenho relação com Deus por causa desse sacrifício que Ele fez. Todos os outros que forem feitos em função de me aproximar de Deus ou tentar buscar alguma coisa de Deus são em vão. Não é possível, diz aqui, é impossível que um sacrifício possa fazer alguma coisa por mim para que eu vá diante de Deus pedir alguma coisa. Nem Deus pode liberar, nem eu posso chegar diante de Deus por causa do sacrifício de animais. Então, querido, o escritor dos Hebreus está aqui desconstruindo isso. Ele está dizendo em outras palavras, Deus não me abençoa pelo meu sacrifício. É a chamada aqui para os judeus a justiça retributiva. Que até hoje tem crente que pensa que existe. Eu faço para Deus, fico com crédito com Deus e Deus faz para mim. Porque eu fiz para Deus, eu recebo. Porque eu me sacrifiquei para Deus, eu recebo.
Ele está dizendo aqui: Deus não me abençoa pelo meu sacrifício, Deus não me abençoa pelo meu mérito, Deus me abençoa não por aquilo que eu faço, mas me abençoa por aquilo que Jesus fez. Jesus fez, a graça dele me alcançou, e pela graça, como eu ministrei aqui semana passada, 1 Coríntios 10, 15, pela graça, Paulo diz: eu sou o que sou, pela graça. E a graça veio de onde? Do meu encontro com Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz me propiciou isso à minha vida. Então, quando alguém ouve isso, queridos, não é ele, e se não é ele convertido de fato, ele fala: poxa, mas se Deus não, se o que eu faço não faz nada diante de Deus por mim ou a favor de mim, então eu posso enfiar o pé na jaca, como o pessoal fala por aí. Então eu posso pecar, eu não vou ser amaldiçoado. Que o pessoal tem medo mesmo de ser amaldiçoado. O pessoal tem medo mesmo de dar azar, porque fez alguma coisa errada, vai dar azar. O que o escritor está dizendo? Ele está dizendo: não é nada disso. Ele está dizendo: espera aí, se você está liberto do pecado, e você ouve esta palavra que o sangue de Cristo te purificou, e quando você ouve isso, ainda você pensa em pecar, é porque de fato você não foi remido ainda, você não é salvo ainda. Porque quem é salvo não está mais predisposto ao pecado. Quem é salvo agora vive em função de glorificar aquele que se sacrificou no lugar dele. Quem é salvo agora sabe o preço que Cristo pagou na cruz, e então ele o honra por esse preço, e ele diz: ó Cristo, o teu sacrifício não foi em vão, mas eu vou me manter o quê? Íntegro e fiel, porque o teu sacrifício na cruz mudou a história da minha vida, e é por isso que eu vou te honrar. Eu não quero mais viver no pecado. É esse sentimento que o escritor dos Hebreus tenta passar. Eu paro de pecar em gratidão àquele que se sacrificou por mim. E eu posso até pecar, queridos. Eu até posso, porque cada um faz o que quer. Mas o que o escritor está nos lembrando aqui? Que eu não devo. Embora eu possa, eu não faço. Por quê? Eu quero honrar o meu Senhor. Eu quero glorificar o meu Senhor. Eu quero entregar ao meu Senhor o quê? Sacrifício de louvor. Então, queridos, agora não é mais a minha vontade, é a vontade do Cristo. É o que Paulo diz aos Gálatas: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, um coração convertido não precisa de fiscal. Não precisa o pastor ficar perguntando: onde você esteve, irmão? Onde você vai? Ó, irmão, vigia aí. Se vocês virem algum de nós aqui em Salvador, algum lugar, diga aí para o pastor, para a gente repreender ele, proibir ele de tomar ceia, para a gente, não, veja aí a irmã, que roupa que vai, como é que estava o decote, como é que estava o tamanho da saia, fique vigiando aí, porque a gente zela. Não. Quem é convertido não precisa mais de vigia, de guarda. O escritor dos Hebreus está dizendo isso. Não precisa de guarda. Um coração convertido não precisa de ninguém colocando proibições, isso pode, aquilo não pode. E Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas o quê? Mas nem todas as coisas me convêm. A consciência mudada faz com que a gente queira viver só para aquele que nos libertou. A nossa consciência que mudou. Não é o nosso comportamento, não é a nossa linguagem, não é a linguagem crentez. Você vê uns crentes falando dentro da igreja, quando sai lá fora, meu irmão, Jesus do céu.
Mas quando entra ali, por quê? Porque aprendeu o quê? Guarda o teu pé quando entras na casa do Senhor. Então aqui dentro ele... Mas vive um pouquinho com ele, um bocadinho, passa o dia com ele, passa uma semaninha com ele. Passa. Eu me lembro de uma história, eu era menino convertido novo na igreja, lá pelos 17 anos, e estudava num colégio, e tinha um cara lá que era o cara do colégio. Ele é o zoeiro do colégio, todo mundo, ele era baterista, tá? A gente sabia que ele era baterista. Um dia, a nossa mocidade lá da igreja foi visitar uma igreja lá em Diadema, sábado, a mocidade, encontro da mocidade. Quando eu entro na igreja, quem é que está na bateria? O cara mais famoso, mais azoeiro, mais aprontão, mais namorador, mais picareta que tinha no colégio, ele estava lá na bateria tocando. Quando ele me viu, sabe por quê, queridos? Porque as pessoas trabalham em cima de comportamento. E o Evangelho trabalha na essência que nós somos. Ele ficou sem graça, né? E como o pessoal fala, para mal dos pecados, ele era o filho do pastor. E o pastor não tem nada a ver com isso, né? Mas ele era, um cara até popular. Por isso ficou até meu amigo. E aí, eu acho que quando ele me via no colégio, eu já dava uma diminuída. Oh, peraí, tem um vigilante aí, tem um fiscal aí do Evangelho. Eu era novo convertido. Eu achei aquilo o fim da picada. Falei, meu Deus, como é que pode esse cara a semana toda zoeiro e tal depois? Tanto é que quando eu me converti, no colégio, eu que também não era flor que se cheirasse a nível de coisa, que eu gostava de uma bagunça, eu era bem popular. Quando eu me converti, irmãos, até no exagero, né, do outro extremo, na época, isso há 300 anos atrás, que a cultura era que a gente tinha que se manter. Irmãos, e eu me mantinha um cara que todo mundo falava, pô, rapaz, você mudou, não sei o quê, você não é mais, você não sai mais com a gente, por quê? Eu falei, não, eu quero ser completamente diferente. Lógico que eu exagerava, né? Me achava mais santo do que todo mundo, né? Não é por aí também. Mas o que está dizendo aqui, queridos? Deus trabalhou em mim, trabalhou a minha essência. Aí, queridos, depois disso, ele continua ensinando aos judeus convertidos através dessa carta aos Hebreus. Ele ensina e ele faz um desafio aqui. Hebreus 10, versículo 19. Ele ensina e faz um desafio. Diz assim o quê? A pastora falou agora há pouco isso no culto. Quem achou aí? Vocês estão sem Bíblia, não lê, estão dormindo, pensando no macarronado do almoço. 10, 19. Leia aí, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Queridos, quem é que entrava no santo do santo? Quem é que entrava no santíssimo lugar? Quem? Diga para mim. O sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ninguém ousava entrar lá. Olha a palavra, ninguém ousava. Olha o escritor dos Hebreus dizendo, tende o quê? Ousadia para entrar. Ninguém ousava entrar. Agora ele escreve aos Hebreus, diz agora, e por isso que ele usa essa palavra. Tendo, pois, o quê? Ousadia. Ninguém ousava entrar, agora vocês têm que ter ousadia. Eu sei que vocês têm medo de ser fulminado. Eu vou entrar, isso é doido, Deus me livre. Já se benze, passa aí. Ele diz, não, pode entrar. Pode entrar. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, não é mais o sumo sacerdote, pode entrar. O santíssimo lugar está aberto a todos. Não há mais hierarquia. Não há mais sumo sacerdote. Não é mais só um que entra. Todos nós, o escritor está dizendo, somos sumos sacerdotes. Todos nós somos especiais.
todos nós podemos, com ousadia, adentrar na presença do Deus vivo, porque o véu foi rasgado. Não tem gente especial. O que ele está dizendo que a graça produziu igualdade, e agora todos podemos entrar na presença de Deus. É por isso, irmãos, que os religiosos, ou melhor, os poderosos, você sabe quem eu estou falando, não gostam muito de falar dessa graça. Porque poderoso gosta de hierarquia. Logo vão te perguntar, e a tua igreja lá como que é? É pastor ou é apóstolo? Você vai falar, é pastor. Ele nem usa termo, ele fala, meu é apóstolo. Tem segurança, tem um carrão, o pessoal chega já. Tem aquela, né? Os poderosos gostam de ascensão. Os poderosos querem dizer, só eu entro, só eu falo. Eu falo com Deus melhor do que você fala com Deus, e Deus me ouve melhor a mim do que ouve a você. Por isso eles falam, venha que eu vou te ungir com óleo de Israel. Se eu falar para Deus abençoar, e eu tocar a minha mão, Deus vai ouvir a tua oração. Aliás, você não precisa nem orar. Esse toque que eu dei aqui, já brilha lá no céu, e Deus já vê onde é a bênção e bota onde tem um óleo. Os poderosos não gostam da graça. Sabe por quê? A graça tira barreiras. A graça anula a pompa. A graça anula o título. A graça não tem nada a ver com apóstolo, com pai apóstolo, não é? Com, sei lá, que tem tanto título aí, irmãos, que eu vou até errar. Alguém vai ficar chateado se eu omitir o nome dele. Diácono, presbítero, pastor auxiliar, aí pastor, aí bispo primaz, até aí eu já cheguei nesse estágio. Aí tem um anel, tem pedra, tem 2 pedras, esse é. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não considera nada disso. No reino de Deus tem gente caída e tem gente remida pelo sangue do Cordeiro. No mundo que Deus trabalha, Deus olha exatamente para isso, Deus enxerga isso, os que estão caídos e os que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele não enxerga título de ninguém, nem anel de ninguém, nem roupa de ninguém, nem estola de ninguém, nem papagaiada e baboseira de ninguém. Deus enxerga o sangue do Cordeiro numa vida lavada e remida, e é isso que Deus leva em consideração. A graça trouxe igualdade. A graça derrubou a ascendência da primazia dos poderosos. A graça acabou com isso. Aí vem Jesus e diz, não há mais poderosos, ou melhor, todos são poderosos. Entrai com ousadia, aonde entrava o sumo sacerdote, pode entrar também. Se ele entrar na frente, pode entrar junto, porque Deus vai te ouvir do mesmo jeito, da mesma maneira. É isso que ele está dizendo aqui. Não há mais homens especiais. Para Deus não existe nada disso, irmão. Você ir na igreja que é o apóstolo, que é o bispo, que é primário, Deus não está nem aí, isso é bobagem da tua cabeça. Isso é estupidez que os homens inventaram aí para diferenciar. Aqui é mais alto, aqui é o santo do santo, ninguém suba aqui porque aqui é um lugar santo. Irmão, isso aqui é feito de madeirite, de pallet aqui de baixo. É isso que ele está dizendo aqui. Diante de Deus só existe um homem caído e um homem remido pelo sangue do Cordeiro. Então no verso 10, versículo 19, ele diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O judeu dizia naquele lugar, não ouse entrar. O escritor dos Hebreus diz o quê? Entre com ousadia. Ele diz aqui. Ou em outras palavras, o escritor dos Hebreus diz assim, não, agora você pode.
Sabe por que você pode entrar e não ser fulminado? Porque o versículo responde aqui, porque você agora vai entrar pelo sangue de Jesus. Olha aí o versículo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, o quê? Pelo título. Pelo sangue de Jesus. Entre com ousadia pelo sangue de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. E ele continua no versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo novo e vivo caminho. Só que para entrar no santíssimo lugar, o que ele diz? É pelo novo e vivo caminho. É o caminho de Jesus. Por esse caminho. É um caminho inaugurado por ele. João 14,6. Quando ele mesmo disse o quê? Ele mesmo se intitulou, eu sou o quê? Eu sou o caminho. Você vai entrar pelo sangue do Cordeiro, ele diz aqui, para entrar no Santíssimo Lugar, pelo novo e vivo caminho, o caminho de Jesus. É o caminho inaugurado por ele. E ele diz aqui, quando nós chegamos a Jesus, e isso nos faz entender, e acho que eu já falei isso para vocês aqui, nós não chegamos no lugar que deveríamos chegar. Quando nós encontramos Jesus, nós não chegamos no lugar, nós apenas encontramos o caminho. Que muita gente encontra e depois, cadê o cara? Está lá para trás, que saiu fora do caminho. Quando encontramos com Cristo, nós não chegamos num lugar, nós apenas encontramos o caminho, o novo e vivo caminho. Aí, depois o que há? Uma caminhada, desenvolvei o quê? No caminho a vossa, com temor e tremor. Nós encontramos o caminho, e aí nós vamos por esse caminho. E é interessante isso, queridos, porque quando a gente se encontra com Jesus, nós não encontramos o ponto final, nós encontramos, queridos, um caminho para a gente seguir, novo e vivo caminho, ou seja, um novo jeito de ir. Como é que a gente ia? De qualquer jeito, achamos o caminho, agora a gente vai de um jeito diferente. Agora a nossa vida é diferente, a gente vai acrescentando, trabalhando, a nossa salvação vai sendo desenvolvida, Deus vai estar trabalhando na minha vida. Encontramos com Cristo, entramos no caminho, lá encontramos a nossa missão, seguimos a nossa missão naquele caminho, naquela verdade, vivendo aquela vida que o Cristo nos ensinou a viver. Então, queridos, eu quero aqui ir para o finalzinho, para dizer qual é o ensino da carta aos Hebreus. O ensino é, queridos, não é mais do lado de dentro, ou melhor, não é mais do lado de fora, agora acontece do lado de dentro. O que foi gerado em mim, não é mais. O meu louvor, não é mais ações, mas é aquilo que está dentro de mim, a minha essência. Não são mais, eu não posso dizer ações, mas são atitudes que brotam do nosso coração. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De quê? De lábios que confessam o teu nome. E aí, queridos, a gente vai ter um entendimento legal. Jesus disse o quê? Aquilo que a tua boca falar, é o quê? É aquilo que está cheio do teu coração. Então, aquilo que se manifesta não do lado de fora, mas se manifesta antes do lado de dentro. Ele está dizendo, aconteceu do lado de dentro. Se o senhorio de Jesus está na tua vida, Ele é o teu Senhor, então agora, querido, a manifestação do teu louvor é daquilo que está dentro de você. Não são atitudes apenas corriqueiras, uma ação, mas é uma intenção que está no teu coração.
É uma mentalidade diferente, é uma mentalidade mudada. É Paulo dizendo aos Gálatas: não sou eu mais quem vive, agora o Cristo vive em mim. E no verso 15 do capítulo 13, então ele vai dizer, o que ele vai dizer? Aquilo que nós já vimos aqui: portanto, ofereçamos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor. É isto o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ele está dizendo: ofereçamos sempre a Ele, sempre, ou seja, de maneira ininterrupta, sacrifício de louvor. E ele define o que é sacrifício de louvor. Ele diz: é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não é música. Aquilo que eu falei que o Cristo diz, ele vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Porque se o teu coração, querido, é de Jesus, o que sai na tua boca partindo do teu coração é louvor a Deus. Em outras palavras, toda a produção externa, tudo que for percebido pelos outros, percebido pelo próximo, percebido pelo teu próximo, por terceiros, a partir do outro, isso é adoração. Eu estava me lembrando, queridos, isso é uma coisa muito interessante, curiosa. Por isso que eu tenho dito aqui: Deus escolheu ser glorificado no outro. Imagine uma criança, lembra quando a gente ia lá à Água Fria, que a gente levava uns brinquedinhos e coisas, e a criança vinha com os olhos brilhando. A gente entregava alguma coisa, e ela com uma gratidão, um sorriso, ela recebia grata. O que é oferta de louvor? É o sorriso que eu consigo despertar nela. É a minha atitude que desperta no outro o quê? Alegria, gratidão. É por isso que o Cristo diz que os homens vejam o quê? As vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, um sacrifício de louvor, querido, não é aquilo que eu canto aqui, mas aquilo que eu produzo na vida do outro. E da vida do outro ele olha e sente gratidão. Então somos instrumento de produção de louvor a Deus. O que eu produzo? Uma cesta básica que é entregue para alguém que não tem absolutamente nada, e ela abre aquele sorriso de gratidão. O que eu estou fazendo? Aquele louvor subiu diante do Senhor. Esta é a oferta de sacrifício, porque eu consegui, pela minha atitude, despertar nela aquele sentimento de gratidão, e sobe diante de Deus como aroma de incenso agradável. É aquilo que você consegue despertar no outro. Passar por esta vida e você não conseguir despertar, você que tem a graça, você que foi alcançado pela graça e pelo sangue do Cordeiro, e você não consegue despertar nada de gratidão na vida de ninguém, significa que a ação do Evangelho na tua vida não existe. Não consegue dar uma palavra, não consegue dar um abraço, não consegue entregar algo. Você não desperta sentimento em ninguém. Por quê? Você não está oferecendo sacrifício de louvor. Eu falei aqui outro dia, você quer dar um frango para Deus? Não precisa dar frango, Deus não precisa de frango. Mas se você der para aquele que está precisando, você desperta o quê? Nele, a gratidão e o louvor a Deus. Porque é algo que partiu de você e foi reconhecido nele. E ele se manifesta diante de Deus agradecendo. E às vezes a gente recebe de gente que não sabe nada de Deus, mas fala assim: que Deus te pague. Já viu? Que Deus te pague, que Deus te pague. Esse é o melhor reconhecimento. E esse é sacrifício de louvor a Deus. Porque você fez algo o quê? Que se manifestou na vida de alguém. Louvor de sacrifício. Não está falando de música. Está falando de modos viventes. O louvor de sacrifício não é pegar alguma coisa externa e apresentar como sacrifício. Tem gente que acha isso. Vou pegar isso e vou apresentar como sacrifício. Não.
é você apresentar alguma coisa interna que tem ligação com você. Não adianta você pegar alguma coisa que não tem ligação com você. Não adianta você pegar a tua oferta e o teu dinheiro e dizer, ai, quanto que é? As pessoas adoram fazer essa oferta de sacrifício, adoram participar de campanha. E lamentavelmente nas igrejas por aí, oferta de sacrifício é sempre dirigindo a pessoa para o gasofilácio. E outro dia aí, campanha dos 153 bênçãos. Você vai levar essa redinha, nós vamos te entregar. Você tem que entregar só R$153. Representa as 153 grandes bênçãos que você vai receber. Essa é a tua oferta de sacrifício. É mais fácil. Porque não precisa viver com sacrifício de louvor. Basta apenas o quê? Entregar um dinheiro. E eu já sou beneficiado. Quando o quê? Sacrifício de louvor é a oferta que parte de dentro de mim. Não tem problema nenhum você dar uma oferta, não tem problema nenhum você dar, seja, a Bíblia diz, você dê segundo o propósito no teu coração, mas não é isso entrega de louvor, não é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando de uma vida, de uma postura. Deus está falando da essência, daquilo que age e brota dentro de você. Deus está falando de algo que transborda na tua vida, sai pelos teus poros e toca a vida dos outros, e é isso que glorifica verdadeiramente ao Senhor. Liturgia que agrada a Deus é o meu testemunho, é a minha vida diante dos homens, é a minha vida diante de Deus. Amém? Fique de pé no teu lugar.